Centro Espírita Birajara, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Nós vamos falar dos itens 6 a 9. Não creais em todos os espíritos. É um trecho que Kardec comenta em cima de uma passagem que está na primeira epístola de João, que nos diz o seguinte: meus bens amados, não creiais em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, vamos refletir um pouco sobre essa passagem e o que nos fala Kardec. O que ocorre? Vamos nos lembrar da época de João, da época do Cristo. Jesus era visto como mais um profeta no começo. Por quê? Naquela época existiam milhares de profetas. Era comum nas praças públicas ter alguém profetizando, alguém falando, entendeu? João Batista era tido como profeta. Como nós sabemos, a mediunidade sempre fez parte da humanidade, tá? Convivemos com ela desde sempre. Uma das primeiras formas foi a intuição, tá? Então, os médiuns eram comuns naquela época. Não tanto quanto agora, mas até tinham bastante. Mas o que a doutrina espírita vem nos dizer? Tá? Que os espíritos, que antes eram considerados entidades sagradas e tudo mais, anjos criados por Deus, nada mais são do que as almas daqueles que viveram na Terra. Então, se eles são as almas daqueles que viveram na Terra, e nós sabemos que a humanidade ainda é imperfeita, os espíritos também possuem as suas imperfeições, né? Os seus problemas, seu modo de pensar. Então, o que ocorre? João já sabia disso naquela época. E ele mesmo alertou as pessoas, porque as manifestações mediúnicas eram comuns nos primeiros tempos. Só lembrar de Roma com as pitonisas, que os reis, os generais, as pessoas iam se consultar com elas. Nada mais eram do que médiuns ostensivos, tá? Mas se sabe que esses médiuns poderiam dar a mensagem de acordo com o que lhes aprovesse, tanto para o bem como para o mal, dependendo da sintonia do médium que estivesse transmitindo essa mensagem. Pois bem, o que a doutrina, o que Kardec fala nesse texto? Tá? Ele nos fala o seguinte, que a doutrina espírita, ela vem dar um checkmate nessas comunicações, nesses espíritos. Por quê? Antigamente não existia um filtro. O espírito chegava, falava o que queria através do médium, tá? Era aceito. Com a doutrina espírita, não. Kardec nos traz a concordância universal do ensino dos espíritos. E ele aplica esse método em toda a codificação kardeciana. Ele pega diversas mensagens de diversos médiuns, de diversos cantos do mundo, tá? Ele
faz as mesmas perguntas para vários médiuns, para mais de 10 médiuns, para que possa receber essas respostas, analisá-las e ver qual a concordância delas. Porque, como ele sabe que um espírito nada mais é do que a alma de quem estava encarnado, ele sabe que aquele determinado espírito pode tentar colocar coisas falsas para as pessoas, tá? Passar ideias errôneas, ideias falsas. Então, essa concordância se faz necessária exatamente por causa disso. Quantos espíritos estão falando isso? E não só essa concordância, tá? Ele vem nos informar que depende também do médium e do espírito que esteja falando, mas principalmente da moral do médium. Quanto mais moralmente desenvolvido for o médium, menor é a influência que ele vai sofrer dos espíritos inferiores. E vejamos bem, menor é a influência que ele irá sofrer. Kardec pergunta para os espíritos: qual é o melhor tipo de médium? E os espíritos respondem que é aquele que menos sofre a influência dos espíritos imperfeitos. Tá? Ele não se deixa fascinar, ele não se deixa enganar facilmente. Então, por aí nós vemos que todos nós médiuns, porque todos somos médiuns, temos alguma probabilidade de sofrer influências de espíritos imperfeitos, que querem nos trazer ideias muitas vezes absurdas, mas que nós concordamos de pronto muitas vezes. Então, João já vem nos alertando sobre isso, para a gente não crer em todos os espíritos. Kardec e os espíritos reforçam isso, tá? Pergunte, analise, olhe, veja, passe pelo crivo da razão e da moral. É interessante notarmos que, exemplo, até o próprio Chico, ele já sofreu por causa disso. Exemplo, teve, quando ele lançou o livro Nosso Lar, tá? Os espíritas acusaram ele de estar fascinado, daquilo ser uma loucura, entre outras coisas, né? Então, com o tempo, se provou que o que o Chico descreve em Nosso Lar, ou seja, a existência de uma colônia espiritual, realmente era verdade. Mas coube ao tempo, tá? Chegar a esta conclusão. Coube a outros espíritos virem confirmando as afirmações trazidas por Emmanuel. Coube aos estudiosos espíritas analisar e falar assim, tem lógica, não agride a razão o que Chico trouxe. Tanto é que hoje a série A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, é uma das mais estudadas, principalmente em quem estuda a mediunidade, que traz várias informações, tá? Então, nós vemos que a credibilidade de Chico era grande, tá? E hoje, o que esses estudos podem nos trazer para os dias de hoje? Bem, nos dias de hoje, é muito fácil nós termos acesso à informação. Com o advento da internet, saímos das praças públicas
para irmos para o âmbito virtual. Isso é ruim? Não. Por quê? A internet, como todas as outras coisas, é uma ferramenta, tá? O uso é que será bom ou ruim. Que uso nós estamos fazendo dessa ferramenta que é a internet? Aqui, hoje, nós estamos conseguindo, nesse momento de pandemia, de isolamento, conseguindo ter uma reunião virtual. Eu estou na minha casa, tá? Filmando esse estudo para vocês, colocando na internet, onde nós podemos trocar essas ideias. Essa é a forma positiva, é a forma boa. Mas sabemos que existem muitas coisas que não são tão condizentes assim. Mas isso é ruim? É como eu falei. Não. Vai depender de nós, de cada um de nós. Por quê? Como naquela época existiam falsos profetas, hoje também haverá falsos profetas. Tá? Cabe a nós, como falou Kardec, exercer o crivo da razão. Olhar para aquilo e ver, será que isso daí me condiz ou não? Eu queria focar mais especificamente na doutrina espírita e nas mensagens espíritas que circulam pela internet, principalmente hoje nos grupos de WhatsApp. Tá? Nós queremos, logicamente, notícias do plano espiritual, mas nós precisamos sempre ter muito cuidado com o que nós propagamos nas mídias sociais. Porque é muito fácil qualquer pessoa, tá, botar um texto, se dizer médium, falar que é do centro tal ou qual, tá, colocar o nome de tal ou qual espírito e disseminar essa mensagem. Então, cabe a cada um de nós exercer esse crivo da razão, certo? Cabe a cada um de nós analisarmos essas mensagens. Só para a gente ter uma ideia, Kardec sempre pensou nisso, porque ele recebia cartas de diversos locais do mundo. Tem uma parte no livro dos médiuns que são mensagens apócrifas, mensagens assinadas até pelo Espírito de Jesus, que Kardec analisa e nos mostra o seguinte: muitas vezes são nuances, coisas sutis, que ele percebe e fala assim, olha, isso não pode ter sido Jesus, isso não pode ter sido Maria, isso não pode ter sido tal espírito, porque muitas vezes até em vida esse espírito não falava desta maneira, não se procedia assim. Então Kardec fazia este filtro, e nós também precisamos fazer esse filtro para não acreditar em todos os espíritos, tá? Porque existem espíritos que querem nos induzir ao erro? Sim, existe. Então, nós precisamos olhar qualquer mensagem hoje que recebemos com uma certa dose de incredulidade, digamos assim. Parar, analisar, olhar. E só depois disso repassar. Se tivermos dúvida, pergunte para quem estuda um pouco mais. Pergunte para outras pessoas. Veja se é real, se pode ser real essa comunicação. Tá? Porque todos nós estamos sujeitos a erros. Então, meus amigos, eu acho que essa é uma lição
que fica para nós. Porque a doutrina espírita traz para nós um conhecimento muito sólido da vida espiritual. Os espíritos superiores não estão aqui para nos dizer vá por esse caminho, vá por aquele caminho. Eles estão para nos mostrar e nós precisamos escolher esse caminho. Nós precisamos tomar as nossas decisões. Mas essas decisões só serão tomadas de forma consciente, com bastante estudo, com bastante discernimento. Porque falsos livros, falsos espíritas, falsas mensagens, sempre haverá. Cabe a cada um de nós analisarmos tudo o que nós recebemos e vermos se aquilo pode ser uma mensagem benéfica ou não. Então, meus amigos, era essa a reflexão que eu gostaria de deixar para nós nesse dia. Muito obrigado a todos e que possamos nos ver em breve. Que assim seja, graças a Deus.